Olá, seja muito bem-vindo ao Conexão Bíblia e Vida. Aqui nós mostramos como as histórias e ensinamentos da Bíblia continuam vivos e podem transformar o seu dia a dia. Então já se inscreve, ativa o sininho e vem comigo nessa jornada de fé e inspiração. Você já enfrentou uma situação em que tudo parecia contra você, onde parecia não haver saída, e sua fé foi colocada à prova? A história de Daniel na cova dos leões é um dos maiores exemplos bíblicos de coragem, fidelidade e confiança em Deus diante do impossível. O contexto da história: Daniel era um jovem judeu levado cativo para a Babilônia, mas mesmo em terra estrangeira, manteve sua fé e integridade. Deus lhe deu sabedoria, e isso o fez se destacar entre os líderes do império. Ele ocupou uma posição de honra, o que gerou inveja em muitos. Os governadores e sátrapas, incomodados com a influência de Daniel, decidiram procurar um motivo para acusá-lo. Mas não encontraram falha alguma em sua conduta, exceto no que dizia respeito à sua fé em Deus. A armadilha dos invejosos. Sabendo da devoção de Daniel, os inimigos convenceram o rei Dário a assinar um decreto. Durante 30 dias, ninguém poderia orar a qualquer deus ou homem, exceto ao rei. Quem desobedecesse seria lançado na cova dos leões. Era uma armadilha clara. Eles sabiam que Daniel jamais deixaria de orar ao Senhor. E, de fato, quando o decreto foi publicado, Daniel continuou a orar, 3 vezes ao dia, com as janelas abertas em direção a Jerusalém. Para ele, obedecer a Deus era mais importante do que agradar aos homens. E essa fidelidade logo o colocou em apuros. O confronto com a lei: quando os inimigos flagraram Daniel orando, correram para acusá-lo diante do rei. Dário ficou profundamente triste, pois respeitava Daniel, mas não podia revogar a lei assinada. O castigo seria inevitável. Daniel seria lançado na cova dos leões. O rei passou a noite angustiado sem conseguir dormir, preocupado com o destino de seu fiel servo. A cova dos leões. Daniel foi jogado na cova e uma pedra selou a entrada. Humanamente não havia mais esperança. Os leões famintos estavam lá dentro, e nada poderia protegê-lo. Mas Deus estava no controle. Naquela noite, o Senhor enviou seu anjo que fechou a boca dos leões. Daniel não sofreu nenhum arranhão, pois havia confiado plenamente em Deus. Na manhã seguinte, ao raiar do dia, o rei Dário correu até a cova e gritou: Daniel, servo do Deus vivo, será que o seu Deus conseguiu livrá-lo dos leões? E Daniel respondeu: Meu Deus enviou o seu anjo que fechou a boca dos leões, e eles não me feriram. A alegria do rei foi enorme. Daniel foi tirado da cova sem ferimento algum, e em seguida os acusadores foram lançados lá dentro, sendo devorados imediatamente. Lições de Daniel na cova dos leões. A fidelidade a Deus é inegociável. Daniel poderia ter se escondido para orar, ou simplesmente parar durante os 30 dias do decreto. Mas escolheu permanecer fiel, mesmo correndo risco de morte. Isso nos desafia a sermos firmes em nossa fé, mesmo quando é difícil. A integridade gera oposição. Daniel era íntegro, correto e excelente em tudo o que fazia. Isso incomodava os invejosos. Quando vivemos de forma reta, inevitavelmente surgirão críticas ou perseguições, mas é melhor sofrer por fazer o bem do que comprometer a fé. Deus honra os que confiam nele. Na cova, Daniel estava indefeso. Não havia como escapar, mas o Senhor interveio de forma sobrenatural. Isso nos lembra que, mesmo quando tudo parece perdido, Deus pode virar a situação a nosso favor. A fidelidade de um servo pode impactar uma nação inteira. Após o milagre, o rei Dário proclamou um decreto reconhecendo o Deus de Daniel como o Deus vivo e eterno. A fidelidade de Daniel resultou em testemunho para todo o reino. Aplicando à nossa vida, a história de Daniel fala diretamente conosco hoje. Quantas vezes enfrentamos covas de leões em nossas vidas? Situações que parecem sem saída, problemas no trabalho, crises familiares, enfermidades ou injustiças. Muitas vezes a pressão do mundo tenta nos afastar da oração, da palavra e da obediência a Deus.
Mas a fidelidade de Daniel nos desafia a permanecer firmes, mesmo quando é mais fácil ceder. Talvez sua cova dos leões seja uma luta silenciosa, algo que você enfrenta sozinho. Lembre-se, Deus envia seus anjos para cuidar de você. Ele é capaz de fechar a boca dos leões que tentam te destruir. Oração e confiança. Um detalhe importante. Daniel não começou a orar só porque estava em perigo. Ele já tinha o hábito de buscar a Deus diariamente. A oração era o alicerce de sua vida, e foi isso que o sustentou no momento da crise. Isso nos ensina que precisamos desenvolver uma vida de oração constante, e não apenas recorrer a Deus quando os problemas aparecem. A confiança que Daniel demonstrou na cova foi fruto de uma vida inteira de relacionamento com o Senhor. O resultado da fidelidade. O milagre de Daniel não foi apenas uma vitória pessoal. Sua fidelidade transformou a percepção de toda uma nação sobre quem era o verdadeiro Deus. Muitas vezes, a forma como enfrentamos nossas provações se torna testemunho para outros. Sua fidelidade pode inspirar alguém a conhecer a Deus, assim como aconteceu no tempo de Daniel. Conclusão. Daniel na cova dos leões é uma história de coragem, fé e fidelidade inabalável. Ela nos lembra que, mesmo quando o mundo se levanta contra nós, Deus continua sendo o nosso protetor. Talvez você esteja enfrentando a sua própria cova agora. O segredo é permanecer fiel, confiar em Deus e não negociar sua fé. Ele ainda é capaz de enviar seus anjos para fechar a boca dos leões. Assim como Daniel saiu ileso da cova, você também pode sair das suas lutas mais fortalecido, cheio de fé e pronto para testemunhar o poder de Deus. O Senhor honra aqueles que permanecem fiéis a Ele até o fim. E aí? O que você achou dessa reflexão de hoje? Se essa mensagem falou com você, deixe seu like, compartilhe com alguém especial e escreva nos comentários o que mais tocou o seu coração. Isso ajuda muito o canal a crescer e espalhar a palavra de Deus para mais pessoas. Ah, e não se esqueça de se inscrever e ativar o sininho para não perder nenhuma história da Bíblia que pode transformar a sua vida. Até o próximo vídeo. Deus abençoe você.